Olá, pessoal, tudo bem? Você está temeroso? Está ansioso? Está se sentindo um tanto quanto impotente em função daquilo que estamos passando? Ou você está reagindo, criando outras situações para que essa ansiedade ou este medo não te domine? Qual é e quais são os movimentos que você está pensando ou pelo menos melhorando naquilo que você gostaria que tivesse sido mais diferente do que foi até agora? Vejam, né, nós sabemos, né, que existe um vírus e um vírus que está derrotando muitas pessoas, principalmente aquelas figuras que têm a dificuldade de acreditar na ciência, ou pelo menos aquelas pessoas, né, que infelizmente ficam apenas, né, conectadas com pessoas que se acham, né, ou pelo menos se determinam como figuras máximas, ou figuras que vão contra toda a ciência mundial. Esse é o grande problema. Óbvio, né, que quando as pessoas entram neste lugar, né, elas terão muito mais dificuldade em sair daquilo que foi já colocadas para elas lá na infância, né? Veja qual é a primeira situação mesmo daqueles que tiveram dificuldades, vamos pensar assim, psicológicas, financeiras, né? Qual sempre foi a primeira coisa que sempre falaram? Estudem, leem, sai desse mundo pequeno, né? Aqueles que, de fato, né, têm coragem ou tiveram a coragem, eles saem desse lugar e conseguem ter outras possibilidades de compreensão, pelo menos da vida. Agora, aqueles que ficam somente num espaço, né, vão pensar assim, óbvio que a gente sabe, né, que existe pessoas que infelizmente são impedidas, né, de alcançarem outras situações ou pelo menos terem outras oportunidades em função de uma política, né? Ou pelo menos em função de políticos descarados, sem vergonhas, corruptos, né? Essa é uma situação, vamos pensar assim, de doença mesmo, de vírus, né? Metaforicamente falando. São figuras que de fato não querem, né, que você tenha um ápice na vida, que você tem que continuar nessa vida às vezes ruim, né, de não conhecimento. A gente não está nem falando aqui daquelas situações de que você vai melhorar na questão financeira ou não, mas é óbvio que é uma prática, né? Normalmente as pessoas que estudam mais pelas pesquisas, pela ciência, conseguem ter uma ascensão, né, na vida social, na vida financeira, ou pelo menos ter um conhecimento e não serem enganadas o tempo inteiro. Veja, né, Freud, né, num desses livros que eu estou lendo aqui, que é a Formação e Rompimento dos Laços Afetivos, ele fez uma diferença, né, pelo menos na questão dos estudos dele, né, e Bowlby colocou aqui bem claro, a diferença, né, do medo, né, de você, por exemplo, né, ter um medo do vírus, porque você acredita na ciência, né? Agora, você negar que existe um vírus, você negar que você pode pegar esse vírus, aí é uma neurose, é um mecanismo de defesa, né? De negação. Um exemplo aqui. Então eu vou ler aqui, só para poder confirmar, né? Por conta de pesquisa e de leitura, para dizer o quanto é importante a questão, né, de você ter conhecimento. Ele coloca aqui, ó, entre as soluções que ele buscou, está a tão conhecida tentativa de distinguir entre um perigo real e um perigo imaginário. A tese que ele expõe é inibições, sintomas e ansiedade. Pode ser sintetizada usando suas próprias palavras.
Um perigo real é um perigo que ameaça uma pessoa, oriundo de um objeto externo, por exemplo, o vírus. Portanto, sempre que a ansiedade é acerca de um perigo conhecido, pode ser considerada como uma ansiedade realista, é real, existe. Ao passo que, sempre que for acerca de um perigo desconhecido, será ansiedade neurótica. Como o medo de estar sozinho, no escuro ou com estranhos, é medo, na opinião de Freud. De perigos desconhecidos, deve ser considerado neurótico. Além disso, como todas as crianças experimentam esses medos, sustenta-se que todas as crianças sofrem de neurose. Certamente, há muitos que não se satisfazem com tal solução. Acabei lendo aqui um pedacinho a mais para mostrar, né, que as pesquisas, né, principalmente do Bowlby, foi com crianças que ficaram, né, separadas das mães, né, das famílias na guerra, ou seja, ficaram em campos, ficaram em abrigos. Enfim, penso que muitos agora, né, estão nessa situação, né, estão confinados, né, dentro de casa, muitos infelizmente com 5 ou 6 ou mais pessoas, e muitas dessas pessoas infelizmente não estão sendo amparadas, né, por uma liderança, por um governo, pela política. Óbvio, né, que vai entrar no movimento neurótico. É daí que começa a questão das reivindicações. Isso não pode mais continuar, né? As pessoas não podem, né, entrar num lugar, né, de pessoas que falam sempre houve tortura. Como assim? Sempre houve tortura? E nós vamos permanecer, né, numa situação dessa, submissos por conta de pessoas que estão, infelizmente, né, num lugar sádico, né, de rir do povo, de rir das pessoas que estão numa situação mais delicadas, né, numa situação menos favorecida. Então, por favor, né, entre nesse lugar, né, de ler, de observar, né, não fique num lugar ansioso de ficar numa situação de defesa, de negar algo que existe. Ok? Bom, estou à disposição, né, das pessoas que de repente necessitarem de alguma ajuda, de alguma orientação, de alguma palavra, né? Estou aqui também online. E, por favor, compartilhe se gostou desse assunto. Me siga lá no Instagram, Psicólogo Foco, né? Curta minha página no Facebook, Psicólogo para Todos, e se inscreva aqui no meu canal. Um grande abraço e até a próxima.